O programa Vida e Saúde de hoje está pura alegria. A gente vai falar da importância do brincar. É coisa séria, minha gente, é coisa séria. Você sabia que o desenvolvimento infantil se inicia ainda na vida uterina? Dentro da barriga da mãe é que acontece o crescimento físico, a maturação neurológica, a construção de habilidades relacionadas ao comportamento e esferas cognitivas, afetivas e sociais. E a primeira infância, que abrange a idade entre 0 e 5 anos, é a fase onde a criança se encontra mais receptiva aos estímulos vindo do ambiente e o desenvolvimento das habilidades motoras ocorre de forma muito rápida. Nesse período, principalmente ali naquele primeiro ano de vida, os primeiros marcos motores aparecem com o controle da cabeça, de rolar, de arrastar e mais tarde o sentar, o engatinhar, a marcha e ali isso tudo acontecendo lá por volta do final do primeiro ano. Por isso, nessa fase, o importante é criar ambientes, situações propícias para que isso possa acontecer. E você sabe o que as crianças mais gostam de fazer? É de brincar. Hoje a gente vai falar sobre essa fase tão importante e a gente vai conversar hoje aqui com o pediatra, Dr. Gustavo Leti. Mas você está convidado para essa conversa, então pode mandar aqui no nosso WhatsApp a sua dúvida, a sua questão, o seu caso aí de casa. Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code na tela e se você vai ser direcionado para o nosso contato, pode mandar já a sua dúvida ou ao longo da conversa. Se você preferir o modo tradicional, o nosso número também está aberto para você. É 12 98266 0004. Doutor Gustavo, prazer enorme receber você aqui. Faz tempo que a gente não se fala, mas eu estou muito feliz de conversar sobre esse assunto com você. Tudo bem aí? Tudo bem, olá Teru, amigos do Vida e Saúde. É uma alegria falar com vocês. Realmente eu fico muito feliz com a oportunidade de nós estarmos conversando sobre um tema que parece brincadeira, mas tem muitos elementos importantes, porque nós estamos construindo hoje o adulto do futuro. Tudo que vai acontecendo vai criando aquele sedimento, né? Aquela terra onde vai aí crescer um ser mais desenvolvido, melhor, mais saudável. Fala pra gente, doutor, como é que é, o que é o desenvolvimento motor infantil? Isso é inato, toda criança ela vai se desenvolver, não importa o que a gente faça? Pergunta importante. O desenvolvimento ele é algo inato. A criança vai recebendo como alimento e carinho, né? Amor e sustento. Ele vai começando a se desenvolver tanto em todos os aspectos da sua vida. A parte emocional, a parte neurológica e a parte motora. Desde quando está ali pequeno, num desenvolvimento que ele começa de fora ali para dentro, vai começando primeiro em cima, aquela criança, aquele recém-nascido com os bracinhos bem abertos, ele vai se fechando, vai trazendo para o meio, vai começando então a se movimentar, vai começando a rolar e primeiro ali centrado nele, depois ele vai se desenvolvendo para fora, explorando o mundo. Claro que eu posso estimular melhor e também posso estimular errado, como isso acontece em todas as coisas da vida, né? Doutora, eu queria saber o seguinte, qual é a influência do brincar nesse desenvolvimento? Porque as crianças de hoje em dia parece que têm brinquedos dos mais variados possíveis. Brinquedos, aquela brincadeira que já é montada, que já é preparada, né? Ele não precisa pensar muito. A gente tem alguns brinquedos aqui que favorecem também a criatividade, que favorecem a imaginação. E eu queria trazer agora benefícios bem concretos aqui do brincar. E eu queria que você me ajudasse. Por exemplo, no brincar, a criança pode ajudar a desenvolver a linguagem? Brincar para a criança é quase sinônimo de viver. Brincar é se relacionar, brincar é a maneira com que ela se aproxima do mundo e vai interpretar o mundo. Então, o desenvolvimento da linguagem, ela com certeza está relacionada, porque a linguagem é a maneira com que nós nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas.
Então, desde aquele primeiro momento que ela fica feliz naquele toque, naquele mordedor, naquela brincadeirinha com 2, 3 meses, que ela só sabe gritar e emitir algum sonzinho, até depois ali já 5, 6 meses que ela já começa a imitar alguma voz, mais para frente que ela já vai dando seu tchau. Todas as brincadeiras vão desenvolvendo a forma com que a criança vai se expressar. Às vezes até ela começa a identificar brinquedos ou pessoas com o mesmo nome, que é uma palavra que serve para tudo. E isso vem do movimento, né? Me fala uma coisa, aqui nesse mundo a gente sempre vai ter dificuldades, vai ter frustrações, e o brincar também pode ajudar a lidar com situações difíceis. Estou pensando aqui naquela criança que, vamos falar de frustração já na infância, naquela criança que vai ter que ir para a creche, que a mãe precisa trabalhar e vai ter que ter aquela separação, a criança que vai para a escola já que a gente está falando de crianças de 0 a 5 anos. Como é que a brincadeira pode ajudar a lidar com essa frustração? Começamos então com aquela criança, talvez 2 anos, já anda bem, já está correndo, 2 para 3 anos e já, enfim, já tem um desenvolvimento motor bem desenvolvido. Agora ela começa a se relacionar, isso antes, né? Já desde antes de 1 ano, pequenininho, ela começa a se relacionar com o outro. E o brincar me ensina até onde eu posso ir, que o mundo, ele é muito maior. Quando eu começo a brincar, a brincadeira ela vai traduzindo de uma forma muito fácil de entender que existem regras no mundo. Como eu trato meu brinquedo, como eu cuido, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, e a frustração ela é importantíssima nesse aspecto, que me ajuda a entender, a me relacionar também com o outro, aquele amiguinho de 3, 4 anos, assim, que às vezes até na frustração tem algumas atitudes, ou pega, puxa, morde, enfim, né? São maneiras que a criança ainda não conseguiu desenvolver bem essa frustração, e o brincar ajuda. Coloquei aqui, você já falou sobre o desenvolvimento, o estímulo ao desenvolvimento social, né? O que é do outro, como eu machuco o outro ou não, como eu sou machucada. Às vezes a criança ela vai ter essa percepção durante o brincar. Agora vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor. Às vezes o adulto não está vendo que aquele ato de jogar um brinquedo no chão, a mãe dá para a criança joga no chão de novo, ela está se desenvolvendo ali. O agarrar, ter força para jogar. Não há nada mais legal para uma criança que ver alguém buscando alguma coisa. Olha o poder, eu jogo e ela volta. Eu jogo e ela volta. Mas isso é parte, sim, do desenvolvimento. O desenvolvimento motor, assim, de forma bem rápida, ela tem um motor que nós chamamos do motor fino, que ela vai desenvolver um pouco mais à frente, que é o que vai ajudar ela depois a conseguir a escrever, a ter uma motricidade mais fina, ligar pontos, abrir um zíper, tudo isso é mais para frente, amarrar um cadarço. Certo. Agora existe uma coordenação grossa, uma coordenação ampla, que vai ajudar a criança a ter uma percepção de equilíbrio, a queda, desde a criança pequenininha, né, que ela fica ali caindo para um lado para o outro, até depois a corrida, eu corro e paro. Tudo isso é desenvolvimento motor, uma motricidade grossa no primeiro momento e uma motricidade fina no segundo momento. O brincar é fundamental para desenvolver ambos. Estou pensando aqui, né, que a gente precisa de uma etapa, se a gente queima fases, a gente vai ser prejudicado lá na frente. Uma criança que, de repente, não aprendeu a se arrastar ou engatinhar, não usou tantas mãos ali para sentir, o desenvolvimento motor fino depois pode ficar um pouquinho prejudicado ou atrasado, ou não tem nada a ver. É bem importante isso que mencionaste, porque há uma etapa do desenvolvimento, basicamente só uma que pode saltar. Há algumas crianças que não engatinham. Ali está em torno dos seus 8 meses, ele já é um rolador, né? E aí tem cuida com... eu só deixei na cama um pouquinho, virei, voltei e já estava no chão. Ele já virou um rolador, né? Ali seus 7, 8 meses. Mas ela pode acontecer que é uma criança que fica sentada, e depois, perto do seu 1 ano e pouco, daqui a pouco ela e fica em pé. E depois começa a caminhar. Mas fora isso,
todas as etapas do desenvolvimento elas vão seguindo uma ordem. Eu posso ensinar errado, e aí veio o famoso andador, né? O famoso andador que acaba gerando uma série de riscos. Ele pode aprender a andar errado, pode aprender uma marcha diferente, porque ele não tem o conceito do seu próprio peso, tem uma postura geralmente inclinada, uma postura errada, né? E, enfim, fora o aumento gigantesco de acidentes, né, que acontecem, são muito relacionados. A gente vai chegar lá, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o estímulo errado, porque às vezes a gente, como pais, como cuidadores, como avós, às vezes a gente tem ou memórias afetivas do que a gente viveu anos atrás, ou a gente tem pressa, a gente quer estimular demais para que as crianças vivenciem tudo isso. Aguenta aí que eu quero trazer esse assunto de novo, mas eu ainda queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o aprimoramento cognitivo através do brincar. A cognição, ela é a forma que eu entendo, é a parte de mental relacionada a isso. Não dá para dizer que é inteligência, a inteligência é mais que isso, mas a cognição é a forma que eu me relaciono mentalmente ao aprendizado, a questão cognitiva. Certo. Ela é fundamental dentro da brincadeira, porque na cognição eu vou aprendendo, eu posso aprender cores, formas, relação, lógica. Se eu já tenho ali aqueles cubinhos, eu já sou um pouco maior, já está ali entre o seu 1 e 2 anos, eu já quero montar, eu já aprendo que eu tenho que encaixar esse nesse, e eu não encaixo o triângulo dentro de uma bolinha. Eu já começo a entender a montagem, desmontagem, tudo isso é desenvolvimento cognitivo, junto com o motor. É quase impossível desenvolver só um aspecto e não desenvolver outro junto. Existem algumas maneiras, nós vamos falar um pouquinho depois, né? Que eu posso prejudicar um em vez do outro. Mas toda a cognição, ela vem de um relacionamento, eu me relaciono, eu aprendo também com outras pessoas. Ela vai me dizendo nomes, aquele mais velho, ela vai me dizendo formas, e com tudo isso eu vou me relacionando. Tem muita criança que aprende várias palavras em inglês, por exemplo, através de brincadeiras ali com seus 5, 4, 5, 6 anos. Estão aprendendo muito, através só de brincadeiras e rabiscos e coisas simples. E essas referências vão marcando o cérebro para um aprendizado muito melhor depois, com muito mais segurança. Queria que você falasse um pouquinho só sobre a promoção da diversão. Vou trazer até aqui prazer. As crianças precisam encontrar isso também na brincadeira. Tudo isso não pode tirar o prazer da brincadeira, né? O aprendizado, o desenvolvimento, tem que ser gostoso. Se nós temos que pensar como adultos, tá? Eu não consigo gostar muito mais de algo que eu me divirto. Isso, se eu como adulto, que na teoria deveríamos ser mais maduros emocionalmente do que uma criança, isso já é para outro programa, né? Mas imagina uma criança que ainda precisa desenvolver melhor isso. A diversão nos traz lembranças e a lembrança nos traz desejo. Se eu tenho uma lembrança ruim, o meu desejo é me afastar. Se eu tenho uma lembrança boa, eu quero mais. E se eu brinco, eu me divirto, eu passo um tempo bom, eu dou risada, eu vou querer mais disso e vou ser emocionalmente mais saudável. Tem vários estudos que mostram a brincadeira, a diversão, ela produz hormônios que estimulam o bem-estar e o crescimento. Uma pessoa que se diverte é uma pessoa que dorme melhor, é uma pessoa que se desenvolve melhor. E a criança muito mais ainda. A diversão, brincando bem, eu aprendo mais, eu vivo melhor e eu vivo de uma forma muito mais saudável para o que vem depois. Concordo plenamente. Você aí de casa que tem criança já deve estar sabendo, deve estar reconhecendo tudo isso que o doutor Gustavo está trazendo aqui. E, doutor, chegou uma interação que eu quero trazer antes de falar aqui, sentado com essa criançada de brincadeira aqui. Eu quero trazer a pergunta da Ana Cláudia. Eu gostaria de saber qual o brinquedo mais adequado, dependendo da idade da criança. Pô, eu ia trazer isso aqui agora, a Ana Cláudia adiantou a nossa conversa. Doutor, a gente tem aqui panelinhas, a gente tem aqui brinquedos de montar, de encaixar, mordedores, chocalhos. A gente tem brinquedos musicais. Hoje em dia tem os carrinhos de tração, carrinhos de controle remoto, brincadeiras de encaixar, bloquinhos, livros. E aí?
na hora de comprar, na hora de escolher, será que a gente, de repente, não está fazendo como o andador, né? Que parece muito legal, parece que vai trazer alívio aos pais, mas está fazendo um desfavor para o desenvolvimento da criança? É muito importante a pergunta da Ana e ela é fundamental porque às vezes pode existir até um pouco de frustração. Alguém que compra um determinado brinquedo e alguns não são nem um pouco baratos. Cuidado, você compra uma marca, alguma coisa e a criança brinca com a caixa, não está nem aí para o brinquedo. Gera aquela frustração, nossa, eu dei um baita do brinquedo. Também às vezes eu posso estar fazendo algo que não é para aquela faixa etária, por exemplo, um chocalho, um mordedor, ele vai curtir ali até os seus 5, 6 meses, pode pegar um pouquinho depois, mas ali já entre os seus 8 meses, que ele já está começando a querer se movimentar melhor, ele já vai querer algum cubo, já vai querer desmontar, já vai querer martelar e ficar batendo e fazer maiores barulhos, porque ele já tem motricidade para isso. Depois eu já começo a andar sem apoio, já estou ali depois de um ano, eu já quero empurrar coisas. E aí já é outro programa sobre, né, os riscos dessa idade. Mas aí eu já quero encaixar coisas... Aí eu já gosto de um carrinho, ainda não com peças pequenas, mas aquele carrinho maiorzão que eu consigo me apoiar bem, já tenho brinquedos maiores para desmontar. Depois eu já estou grandão, eu estou passando bem rápido as idades aqui, né? Mas aí eu já começo a interagir com as coisas. Tenho ali os seus 3 anos, eu já começo a entender melhor o que é uma boneca, o que é um bloco, o que é um bichinhos de pelúcia. Eu vejo que às vezes dão um baita de um bicho de pelúcia e a criança tem ali 4, 5 meses. Ela nem sabe bem como se relacionar, mas depois ela já vai gostar. E, enfim, depois ela quebra-cabeças, jogos quebra-cabeça simples, né? Uma criança já aí que sobe dessa escada, arremessa, pega a bola, vamos estar falando aí de 3, 4 anos, aí eu já consigo ter eu já começo até a tentar desenhar talvez algumas letras, aí já entra muito a questão musical, uma criança de 4, 5 anos já vai se ligar um pouco mais, 5, 6 anos, casas de bonecas, tratores, caminhõezinhos, aí nós estamos já naquela criança que já fica de pé mais tempo, que já dá cambalhota, e aí nós estamos já aí falando que 5, 6 anos, alguns com 4. Eu estou dando algumas idades rápidas, mas a gente sabe que o desenvolvimento ele pode ser um pouco mais lento em alguns aspectos ou mais rápido. Talvez algum espectador está nos dizendo: meu filho tem 5 anos e gosta de um quebra-cabeça muito simples. Será que ele tem um retardo? Não, calma. Vamos estimulando, vamos conhecendo a criança. Os pais, às vezes, conhecem muito mais as crianças, às vezes até do que os próprios médicos, né? É verdade, com certeza. Chegou mais uma interação, doutor, que eu quero trazer aqui. Vamos ver se você pode nos ajudar. Quem está mandando ela é a Ana Spack. Acho que é assim que fala. Doutor, o que fazer com 2 gêmeas de 6 anos que não querem dormir? Levantam cedo, correm e pulam o dia todo, mas não param quando vão para a cama e muitas vezes só dormem depois das 11. A Ana está desesperada aqui com 2, dose dupla aí. Parabéns, Ana. Olha que bênção, né? Olha, realmente, gêmeos é uma bênção dupla e um desafio duplo também, né? Gêmeos, só aqueles que convivem com gêmeos, às vezes trigêmeos, sabem que um vai, muitas vezes, fomentando o outro. Quando um até está meio cansadinho, daí o outro se anima, daí anima o outro e assim eles vão se relacionando, né? É muito importante criar rotinas. Uma criança que acorda muito cedo e vai querer dormir só às 23, nós teríamos que conversar um pouquinho mais sobre a rotina da casa inteira. Às vezes toda a casa ainda está ligada, alguém que chega e fica mais tarde, tem televisão. Mas eu quero só que as crianças durmam e eu quero seguir. Talvez nós não tenhamos aí que rever os horários de toda a casa e criar isso. Talvez em outro momento a gente pode conversar mais. Mas o sono, ele não é um momento, ele é todo um evento. Nós temos o horário do banho, o horário da historinha, o horário do alimento. Isso vai me levando até o sono. E, finalmente, a alimentação. Se, às vezes, nós temos uma alimentação mais estimulante, determinados horários, em vez da criança ir diminuindo, ela vai se acordando. Olha aí. E outra coisa que pode estimular as crianças está nessa pergunta que vem agora.
O Gabriel quer saber se o uso de tablet, celular, por muito tempo pode atrapalhar o desenvolvimento da criança e também estimulando demais, aí, quem sabe, só mentalmente e não motoramente, doutor. Eu estava aguardando a tela justamente para aquele momento que nós estávamos conversando sobre questões que atrapalham. Eu penso que nós podemos já juntar as duas. O tempo a gente chama de TT, tempo de tela. O tempo de tela, ele já tem muitos estudos que mostram os problemas de desenvolvimento. O desenvolvimento motor, é uma tentação grande. Eu entendo você, pai. Eu sou pai também. Eu entendo como é só deixar ali que resolve tudo por horas, né? Eu entendo isso. Mas a criança precisa se relacionar. O maior brinquedo, diversão e interatividade é você. É você. Eu sei que às vezes você não tem tempo para isso, mas o tempo todos nós temos. Se há algo que nós aqui, em qualquer país do mundo, temos, é o tempo. E a criança precisa interagir com pessoas. O tempo de tela, ele diminui a produção de hormônios, diminui, inclusive, hormônios do sono, a melatonina, a luminosidade faz com que nós, adultos também, nós piscamos menos, tem problemas e gera vício de estímulo. Quantas vezes a pessoa chega a se sentir com uma, vamos dizer assim, com uma necessidade, com abstinência de estímulos. Se eu não tenho, eu já atendi em consultório crianças de 3 anos, 4 anos, que se não estão com a tela, elas simplesmente entram em gritos, em choros, assim, e é só da tela que, né, vira uma chave. O tempo de tela, sim, piora o sono, sim, piora muitas vezes até o desenvolvimento motor, pode piorar o desenvolvimento cognitivo também, e pode estimular. Por isso vem o equilíbrio. E nós podemos conversar mais para frente. Quando uma criança pode ter celular... Vale a pena, vale a pena essa conversa. Doutor, eu quero te agradecer aqui. Vamos deixar para depois. De vez em quando a gente traz esse assunto aqui no Vida e Saúde. Eu quero agradecer ao doutor Gustavo por ter conversado aqui sobre o desenvolvimento motor, sobre brincar, a importância do brincar. E você, adulto, lembra que você também já foi criança, que uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, um potinho aí de fermento químico, aquele que não traz nenhum risco para a criança, podem se tornar excelentes brinquedos promotores aí do desenvolvimento infantil. Doutor, obrigada pela conversa aqui e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, realmente fico muito feliz e que nós possamos brincar. A nossa vida, ela precisa de mais brincadeiras, temos tempos muito difíceis, muito pesados. E lembrando, como eu vejo, eu vi hoje isso, talvez um dos melhores brinquedos que meu filho já recebeu não foi comprado, foi um cabo de vassoura que ele pegou aqui em casa e até hoje ele brinca com ele. E nós damos uma tonelada de brinquedo e ele acabou ficando com algo simples que ajuda ele em todas as suas explorações imaginárias. Um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Você que é adulto também vai brincar. A gente vai fazer um rápido intervalo para você colocar o tênis. Tânia Santos já está no aquecimento por aqui. Ela convida você também a dar uma esticadinha aí, a fazer uma corrida estacionária. Em 2, 3 minutinhos a gente volta com o Desafio Card para você fazer junto. E também tem essa receita de bolo de cenoura incrível por aqui. Não sai daí não que a gente volta já já.